Quem trouxe a Bíblia? Aqui no Verbo Tim, uma das coisas que a gente vai aprender mais é amar essa palavra. Amém? Amar essa palavra porque é através dela que a gente sabe o que a gente pode, o que a gente tem e o que a gente é em Deus. E hoje a gente trouxe até, vocês viram, tem uma decoraçãozinha. E ali está escrito, para quem leu, está escrito Influenciadores de Cristo. E é a proposta que tem no meu coração para a gente estar conversando hoje um pouquinho. Não será nada muito extenso, mas Deus tem colocado isso no meu coração, não somente para falar para os adolescentes. Deus tem colocado isso para mim viver. E eu não quero subir aqui, falar com vocês simplesmente coisas que veio na minha cabeça e eu vim e trouxe para vocês. Não. Eu quero trazer palavras aqui inspiradas por Deus, mas que eu esteja vivendo. Coisas que eu possa falar para vocês que eu estou vivendo, que eu vivi, porque querendo ou não, vocês podem bater o pé, gritar, mas eu já tive 16 anos, eu já tive 17, parece até o sermão da montanha, mas não é sermão, são experiências. Eu já fui adolescente, hoje eu não estou mais, mas eu sou novo ainda, né? E eu sei o que a gente passa na adolescência. E uma coisa que chama muito a minha atenção, que na adolescência nós usamos muito a palavra, a influência. Com o que, e foi isso que Deus trouxe para mim, com o que nós estamos sendo influenciados? Nós estamos sendo influenciados, na verdade, se eu fosse dar um nome para essa ministração de hoje, seria: que tipo de adolescente você tem sido? Influenciado ou influenciador? Nós estamos influenciando o mundo ou nós estamos sendo influenciados pelo mundo? E isso não serve apenas para adolescente, mas hoje a gente está trazendo para nós, para os jovens, adolescentes, essa influência, algo que Deus colocou em nós desde lá do início, desde lá quando Deus fez a criação dele. O ser humano é permeado por essa palavra, influência. E é onde hoje Satanás tem agido na nossa mente. Em tudo ele tem botado com força. O diabo tem colocado força para entrar na nossa mente, com as coisas erradas, com o pecado. E muitas vezes nós nos deixamos nos influenciar por isso. Pelas coisas que ele coloca na nossa frente, aos nossos olhos. Porque o que a gente vê nos influencia, o que a gente ouve nos influencia, o que a gente fala influencia os outros. E a gente tem que saber se a gente está influenciando para o bem ou se nós estamos influenciando para o mal. Quando eu estava lendo a palavra e meditando para trazer essa ministração hoje, o Senhor me lembrou de algumas coisas que aconteceram comigo, que estão acontecendo hoje, e eu posso dizer para vocês que muitas coisas ainda vão acontecer, e o Senhor tem me mostrado isso, porque eu tenho buscado aqui, nessa palavra. Quando a gente busca nessa palavra, quando a gente busca a vontade de Deus para nós aqui nessa palavra, não em séries, não em jogos, não nos amigos, mas na palavra de Deus, buscando o porquê que Deus nos fez, nos trouxe aqui, nos colocou nesse mundo, com que propósito, em que propósito Deus nos colocou, a gente vai saber. Porque Deus já revelou tudo aqui. Está tudo revelado aqui nessa palavra. Basta a gente querer pedir ajuda para o Espírito Santo e Ele nos ajuda. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre
um superpoder que Deus colocou dentro de nós. Porque hoje a gente está com muitos filmes que estreiam no cinema de super-heróis. A Ju tá com a camisa do Batman. Eu gosto, ali tem nosso amigo ali com a camiseta do Super-Homem. Eu gosto. Semana passada eu fiz a Camila assistir Homem-Aranha comigo. E eu gosto também. Só que nenhum dos super-heróis tem o poder que Deus colocou dentro de nós. Eu estava analisando isso e há um poder muito grande dentro de nós, que se chama Espírito Santo. E esse Espírito que habita dentro de nós tem que fazer a gente influenciar o mundo lá fora, e não o mundo lá fora nos influenciar. Porque a Bíblia fala, maior é o que está em nós, maior é o que habita em nós. E o que habita em nós é o Espírito Santo, o próprio poder de Deus. E eu queria iniciar com um versículo que está lá em 2 Coríntios 5,17. Vamos abrir lá. E já vou falando. Tragam a Bíblia para o verbo tinha. Nós vamos ler a Bíblia. Amém? Hoje é só o começo. Eu tenho certeza que muitos adolescentes vão se chegar aqui. E nós que estamos no início, assim como essa palavra, iremos influenciar muitos para estarem aqui. Para virem receber aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer para nós. Amém? É só o começo. Então vamos lá. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vocês já ouviram aquela lei? Eu não lembro bem direito, não pesquisei, mas eu estava lembrando disso agora há pouco. Eu não lembro o nome, mas que diz assim, quem está na escola aí vai lembrar. Que 2 corpos não podem habitar o mesmo lugar. A palavra de Deus nos garante que a gente está em Cristo e Cristo está em nós. E nós somos um com Cristo. Cristo habita dentro de nós. É muito louco isso, né? Um poder tão grande habitando dentro de nós. Muitas vezes a gente se vê tão pequeno diante de algumas circunstâncias que acontecem, diante de alguma coisa que acontece lá fora, na nossa família. Nós nos vemos tão pequenos. Mas eu garanto para vocês, o que está em nós é muito maior do que os nossos problemas. É muito maior do que as pessoas estão falando de nós lá fora. É muito maior do que as calúnias que inventam muitas vezes de nós. É muito além, vai muito além das nossas carências. O poder que habita dentro de nós vai muito além disso. E quando a gente aceita Cristo, aqui diz que Cristo vem habitar em nós e nós nos tornamos novas criaturas. E para que nós nos tornamos novas criaturas? Para influenciar. Não é? Então a gente aceita a Cristo, a gente começa a viver uma história de amor com Ele. Vou falar para vocês algo que me veio agora. Vou te falar, é muito melhor uma história de amor com Cristo do que qualquer outra pessoa. Cristo tem muito mais para dar para nós do que amigos, do que colegas, do que influências. Ele tem muito mais para dar. Por isso, sempre nossa influência deve ser Ele. Nossa influência principal deve ser Ele. E algo que Deus também tratou comigo, que Ele começou a falar assim, e isso foi algo que não foi agora, mas Deus já havia tratado comigo, e eu percebi que minha vida mudou assim, 180 graus. Quando eu comecei a cuidar com quem eu andava, quando eu comecei a cuidar onde eu andava, e quando eu comecei a cuidar como eu andava. E é isso que a gente deve sempre olhar para dentro de nós e perguntar para Deus: Senhor, som do meu coração, vê se nele há algum caminho mau. O que Ele está querendo dizer nisso? Pai, será que eu estou fazendo da maneira certa?
Será que esse caminho que eu estou indo aqui é o caminho certo? Queridos, a gente é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então a gente pode conversar com Deus como se a gente estivesse conversando com o nosso Pai. Pai, chamando Ele de Pai, e Ele vem e nos chama de filhos. E a gente diz: Pai, será que eu estou influenciando ou estou sendo influenciado? Deus precisa, Deus sabe. Aí eu estava falando antes, eu comecei a pensar assim: Senhor, Tu sabe onde eu ando, Tu sabe com quem eu ando, e Tu sabe por onde eu ando. Por que eu preciso cuidar disso? Aí Deus me falou bem assim: eu sei onde Tu anda, eu sei com quem Tu anda, e eu sei por onde Tu anda. Mas eu preciso de uma atitude Tua. Preciso de uma atitude Tua de dizer assim: não, essa pessoa não está me influenciando da maneira certa. Eu não estou conseguindo influenciar ela, mas ao contrário, eu estou sendo influenciado. Ela está me influenciando. E eu não estou vivendo a plenitude que Deus quer que eu viva. Eu não estou vivendo da maneira que Deus quer que eu viva por causa dessa pessoa, seja ela amigo, seja ela familiar. Muitas vezes até a nossa própria família nos influencia de maneira errada. E daí eu fui e pesquisei o significado da palavra influenciar. Exercer uma ação psicológica, uma ascendência sobre alguém ou algo, ou deixar-se subjugar por esta ação. Quem que está o tempo inteiro tentando subjugar a gente? Satanás. Ele está o tempo inteiro tentando pisar na nossa cabeça, mas só que não adianta. Ele já é um derrotado, ele já está debaixo dos nossos pés. Só que o tempo inteiro ele tenta, com a influência, entrar na nossa mente, nos nossos olhos. Aí ele tenta também na nossa boca. Aí o que a gente começa a ver, a gente começa a falar. E muitas vezes aquilo começa a permear nosso coração, e a gente, quando vê, a gente se distraiu. A gente se distraiu e a gente acabou cometendo um pecado. Ou muitas vezes nem um pecado. Muitas vezes é algo lícito, mas a gente perdeu tempo com o Senhor. A gente perdeu tempo com a palavra de Deus, e a gente com outras coisas que não. E como eu falei, a nossa influência é o poder que habita dentro de nós. É o poder do Espírito Santo que veio habitar dentro de nós. O próprio Espírito de Deus habita dentro de nós. Quantos creem isso? Vocês creem mesmo nisso? Então vamos lá ver onde Deus colocou esse poder dentro de nós. Quando Deus iniciou, Gênesis 1, 26. Esse versículo é um versículo que me deixa muito feliz, muito eufórico toda vez que eu leio. Vai ser difícil vocês não verem eu ler esse versículo. É bom até vocês já decorarem ele. Gênesis 1, 26, eu vou ler. E disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à imagem e semelhança de Deus. Macho e fêmea os criou. Vocês viram aqui onde Deus, depois que Deus cria o homem, o que ele diz? Domine. Ou seja, o domínio está em nós. Deus nos criou para dominar. Deus não nos criou para ser subjugados, como nós falamos antes. Satanás muitas vezes tenta nos dominar. Satanás tenta nos subjugar, como a gente falou. Mas Deus já nos criou para isso. Deus nos criou para dominar. Dominar o pecado, dominar nosso corpo. Para que a gente não caia em erros e fazer a vontade dele. Aqui quando Deus criou Adão, Deus deu todo o domínio da terra para ele.
Deus deu todo o domínio do jardim do Éden para ele. Deus falou, domine sobre os répteis, domine sobre todos os animais. E Adão, ele dominava ali aquele lugar. E quando Deus forma ele do pó da terra, no capítulo 2, que diz que Deus cria o homem do pó da terra, Deus sopra dentro dele, o próprio espírito dele. O poder de Deus passa a habitar no homem e a palavra diz que ele se torna um ser vivente. Adão era como nós. Deus cria Adão, Deus faz ele e diz para ele, domina. O que Adão faz? Ele vai lá. E eu fiquei, quando eu comecei a fazer estudar sobre isso, eu comecei a imaginar como que Adão se locomovia, como que Adão andava, como que Adão fez para dar nome a todos os animais, todos os animais do mar, os animais dos céus, os animais da terra, os que rastejavam. Adão tinha que ter um superpoder. Eu já imaginei várias coisas, isso não está na Bíblia, mas eu já imaginei muitas coisas. Adão dando um biquinho, indo lá no fundo do mar, assim, e nadando assim no fundo do mar, respirando embaixo da água, com o superpoder que Deus tinha colocado nele, e mergulhando, e daí ele via uma baleia, e dava o nome. Aí ele via um peixinho, ó, que bicho estranho, parece um cavalo marinho. E aí ele subia de volta, e daí ele corria de norte a sul do jardim, igual Flash, dando nome. Ele é um macaco, aquela lá a vaca, lá vai a girafa. E sem se cansar. E o Senhor começou a ministrar comigo que quando a gente tem uma vida de influência com Cristo, Ele nos influenciando, as coisas ficam mais fáceis para nós. As coisas ficam mais tranquilas para nós. A gente vai fazer as coisas e a gente não vai se sentir cansado. Eu sei que na adolescência a gente muitas vezes não se sente muito cansado. A gente quer fazer tudo. Correr e quer jogar bola e quer brincar e quer... Brinca não, né? Mas quer ficar acordado até altas horas, jogando videogame. De manhã foi falado isso no CFM também. Mas, infelizmente, esse domínio que estava na mão do homem é entregue a quem? Satanás. Por causa da influência. E ali no capítulo 3 de Gênesis a gente vê Eva tendo uma conversa com a serpente, né? Eu também fiquei imaginando isso, como que a Eva estava conversando com a serpente, sabe? Mas eu não imaginei a serpente falando diretamente com Eva. Eu imaginei apenas as duas ali e a serpente lá. Não precisava nem falar, né? Porque o diabo não vem falando com nós muitas vezes. O diabo não aparece falando. Porque se o diabo aparecesse com um chifre na nossa frente, a gente ia correr. Ia sair correndo. Mas não é assim que Satanás aparece. E da mesma forma que foi lá no Jardim do Éden, ele é tão sujo que continua sendo até hoje. Ele vem através da nossa mente, nos influenciando aos poucos. E a gente passa, está rolando lá no nosso computador, daí em vez de a gente estar lendo a palavra, ele fica lá, influenciando a gente, fica mais no WhatsApp, fica mais no Facebook. Me entenda, eu não estou falando que não é para vocês terem, que não é para ter WhatsApp, que não é para ter celular, que isso é do diabo, não. Na verdade é uma ferramenta ótima. Quantos já curtiram, quem tem Face já curtiu a página do Verbo Team? Nós temos uma página, né? Então, vê se não é uma ferramenta boa, o computador, a internet, o celular. É algo bom, mas se a gente souber usar. E lá no Éden mesmo, Satanás entrou na mente de Eva. O que aconteceu? Eva comeu a maçã, Adão comeu também. E Deus havia dado uma ordem. Se comerdes,
desta árvore certamente morrerás, Deus falou. E Adão e Eva morreram? Não, eles não morreram. Mas a palavra morrer, a gente sabe, muitos sabem aqui, tenho quase certeza, mas quem não sabe eu vou falar. A palavra morrer, ela tem um significado de separação. Ali o homem é separado de Deus. O homem é separado desse poder que ele tinha. Então o homem não tem mais o poder dentro dele. O poder que habitava dentro de Adão, agora Deus retirou. Deus tira do homem. Então na velha aliança, até Jesus vir, as únicas pessoas que sentiam esse poder, foi até por isso que eu iniciei falando sobre Davi, porque as únicas pessoas na velha aliança que sentiam esse poder de Deus, e era de vez em quando, lá de vez em quando Deus tinha muito amor por aquelas pessoas, entendo, estou brincando, Deus tem amor por todos, mas na velha aliança haviam apenas 3 classes de pessoas que recebiam esse poder. Esse poder vinha sobre os reis, para que eles governassem, sobre os profetas, para que eles dessem um caminho para o povo, para que o povo soubesse por aonde que Deus queria que eles fossem, e também para os sacerdotes, para que eles pudessem, para que ele pudesse fazer os sacrifícios e os pecados do povo ser perdoados. Mas hoje, nós estamos numa aliança firmada em melhores promessas. O escritor aos Hebreus fala que nós estamos em uma aliança firmada em melhores promessas. Ou seja, quantos aqui consideram uma história top de Davi? A de José, a de Abraão, a de Isaac, a de Jacó. Todos esses caras a gente lê e a gente fica, como é que eles fizeram isso? E nós estamos num tempo muito melhor que o deles. A palavra diz que eles morreram. Esses caras, já presta atenção, não, presta atenção nisso. Não, é sério mesmo. Presta atenção nisso aqui. Os caras morreram querendo ter o que a gente tem. Davi, o rei do povo de Israel, governou uma nação. Depois o filho dele governou também. E esses caras morreram querendo ter o que a gente tem hoje. Esse poder, esse superpoder dentro de nós. Muitas pessoas dizem assim, eu gosto de falar isso, vai ficar legal. Muitas pessoas dizem assim, quando eu morrer e ir para o céu, eu quero pedir para Moisés como é que foi abrir o mar vermelho. E aí eu fico imaginando Moisés falar assim, cara, como é que foi ter o Espírito Santo dentro? E as pessoas muitas vezes só ficam olhando para o Velho Testamento e ficam, com certeza o Velho Testamento ele não foi anulado. Quando Cristo veio, ele não anulou o Velho Testamento, mas ele trouxe um novo testamento, um testamento firmado em melhores promessas. Algo que hoje a gente pode, é algo palpável muitas vezes. Quando a gente está em busca mesmo do Senhor, quando a gente busca a presença de Deus, é algo que fica palpável. Eu tive muitas experiências já com Deus, e é tão bom que quando você quer, eu sou uma prova viva, eu posso falar para vocês, que quando a gente quer, a gente tem experiências com Deus muito top. Experiências de sentir Ele acariciar seu rosto, experiências de sentir Ele te abraçando num momento muito difícil. Eu vou contar uma das minhas experiências com Deus. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos a idade de vocês, assim, uns 16 anos. E a gente não tinha um culto como esse. Tinha apenas um culto que não tinha idade separada. E por isso que eu digo para vocês, isso que está acontecendo aqui é só o início. Mas a gente não tinha um culto separado. E eu me lembro que nós estávamos sentados, a Sabrina vai lembrar desse dia, e tinha uma menina na nossa igreja que só ia ela na igreja. Hoje, infelizmente, mas eu creio que ela vai voltar para os caminhos de Jesus, ela não está. Essa menina ia sozinha na igreja. E o irmão dela entrou dentro da igreja assim, e veio até aqui assim na frente assim, o culto rolando, e ele deu um grito com ela. E aquilo marcou muito minha vida. Ele deu um grito com ela e disse assim,
para vocês verem como marcou muito minha vida isso. Eu lembro até hoje, até as palavras que ele falou. Ele falou: tu não tá vendo que a gente vai se atrasar, mas muito alto assim. Até quem estava ministrando a palavra parou assim o culto na hora. E aquele dia, aquilo me marcou muito, sabe? E eu fiquei pensando, poxa, né, como é ruim a gente ir sozinho na igreja. Mas aquela menina era forte, ela ia sozinha e ela continuou indo na igreja. Por algumas circunstâncias ela se desviou. A gente não pode julgar se foi por isso, se foi por aquilo. Mas ela se desviou. Mas naquele dia, por ver aquela cena que me marcou, eu disse assim: eu preciso buscar mais a Deus. Eu tinha minha mãe na igreja, tinha minha irmã, meu pai ainda não ia. Mas depois de um tempo meu pai já foi. E eu lembro que eu cheguei em casa assim, quando todo mundo foi dormir. Era uma época que a gente morava numa casa bem pequena. E aí eu me ajoelhei na sala sozinho, de noite, com tudo apagado assim, comecei a orar, ouvindo um louvor. E comecei a pedir para Deus, para sentir a presença de Deus. E eu vi, claro assim, uma luz entrando pela janela assim. E aquela luz me envolvendo assim. E eu senti algo tão bom. O poder de Deus me envolvendo. O poder de Deus me cuidando ali naquele momento. E é isso que uma vida com Jesus nos traz. É isso que uma vida de influência do Espírito Santo, que habita dentro de nós, nos traz. Experiências com Deus. Quantos aqui querem ter experiências com Deus? Amém? Então vamos lá para Atos 10:38. Jesus, ele veio restaurar esse poder. Ele veio restaurar isso que Adão havia perdido lá no Éden. Ele veio restaurar, para que nós pudéssemos fazer tudo o que ele fez. Para que nós tivéssemos novamente aquele poder que Adão tinha dentro dele, dentro de nós. Atos 10:38. Já estamos nos encaminhando para o finalzinho. Não vai ser muito complicado. Atos 10:38. Estou ouvindo uns barulhinhos de Bíblia, eu vou esperar para... Eu amo esse versículo também. Na verdade, eu amo toda essa palavra. De capa a capa. E é isso que a gente tem que fazer, amar essa palavra. Então vamos ler. Atos 10:38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu vi que a gurizada ele já terminou o versículo antes que eu. Quem fazer o rema, e eu já quero falar para vocês que a partir dos 16 anos a gente pode nos inscrever no rema, e é uma bênção. A gente aprende muito da palavra, a gente aprende a amar essa palavra, a gente aprende a ler mais, a gente aprende a buscar mais de Deus. Amém? Então aqui Jesus sabia quem ele era em Deus. Jesus sabia o tamanho do poder que habitava nele. E a gente precisa saber o tamanho do poder que habita em nós. O que nós estamos fazendo com esse poder que habita dentro de nós? Será que nós estamos deixando ele lá guardado? Ou nós estamos mostrando para as pessoas, mostrando para o mundo o tamanho desse poder? Deus tem me dado experiências também de mostrar o tamanho desse poder lá na empresa onde eu trabalho. Uma vez eu tinha muita vergonha, mas hoje a pessoa não pode... Se a pessoa chegar perto de mim e dizer que está com dor de cabeça, eu não perco a chance. Eu digo, vamos orar? Se a pessoa aceita, eu não quero nem saber, eu já boto a mão na cabeça assim. Outro dia eu estava lá na empresa, daí chegou um colega meu e ele disse assim: mas eu tô com uma dor de cabeça, não sei o que houve, parece que eu dei uma batida e nem senti isso de manhã. Ele não tinha batido, ele só estava sentindo dor. Eu falei, vamos orar? Aí ele já me conhece, né? Ele falou, tá, vamos. Ficou meio assim, né? Aí já botei a mão assim e disse, Pai, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro essa dor de cabeça indo embora. Nisso passou outro cara e disse assim, ó, ali, ó, tá dando a bênção. Falou meio alto.
E eu falei, amém? Quer receber também? Falei bem assim para ele. É isso que a gente tem que fazer, gente. Mostrar o poder que habita dentro de nós. Mesmo na escola, na nossa vizinhança. E Jesus fazia isso. Por quê? Porque Jesus estava lá no Éden, quando Deus criou o homem. Quem estava aqui nos cultos do fim de semana passado, viu o pastor Sérgio falar sobre isso. E eu fiquei muito impactado com isso, quando ele falou. E muitas vezes a gente sabe disso, mas a gente tem que ouvir alguém falar. Tem que ouvir alguém ministrar sobre isso para a gente abrir os olhos. Isso se chama influência. Ele estava aqui pregando, e a influência que ele estava passando para nós, a gente foi pegando. Muitas coisas. E Jesus estava lá no Éden, porque Jesus era a palavra. A Bíblia fala em João 1 que no início, no princípio era o verbo. Quem que era o verbo? Jesus. O verbo se fez carne e ele veio habitar ele veio habitar entre nós. Então Jesus fazia o que ele via Deus fazer. Jesus via um enfermo, ele ia lá e curava. Jesus via um cego, ele ia lá e fazia o cego ver. Porque Jesus tinha noção do poder que habitava dentro dele. E quando a gente tem noção do poder que habita dentro de nós, a gente não vai se conformar. Vendo alguém sentindo dor, vendo alguém com uma enfermidade. Muitas vezes as pessoas não vão ser curadas, não vão. Lá na firma eu oro por um monte de gente e eles vão tudo para a enfermaria. Porque muitas vezes a gente tem a fé, mas as pessoas não creem da mesma forma que nós. Vai acontecer. Mas quando não acontecer, a gente tem que continuar. Continua orando, continua pregando, porque Deus é o mesmo. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo sempre. E a Bíblia fala que nele não há nem sombra de variação. Ou seja, se as pessoas não forem curadas quando a gente botar a mão, não importa, Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo Deus. Ele não precisa que a gente justifique Ele. Ele nos justifica. Ele já nos justificou quando Cristo morreu na cruz. Ah, mas tu orou ali pelo nosso colega, ele nem foi curado. Que Deus é esse? Ele continua sendo Deus. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma. E Jesus fazia isso. No momento que eu estava, acho que muitos viram lá no Face que eu botei uma frase assim: Jesus era influenciado por Deus para fazer o bem. Nós somos influenciados por Jesus para fazer as mesmas obras. E se a gente nos dedicar, faremos maiores ainda. E eu fiquei pensando, como Deus é bom. Deus é tão bom, Jesus era tão bom, que o que ele falou? Ele falou, vocês vão fazer as mesmas obras, se não maiores. Porque Jesus não se importava se a gente fizesse muito mais que Ele fez aqui. Então eu digo para vocês, não importa, eu vou ficar muito feliz quando eu ver um de vocês aqui pregando. Eu não quero esse púlpito aqui para mim. E vai chegar, vocês têm que se preparar. Se preparem porque vai chegar o tempo de vocês. Vai chegar o tempo onde vocês também não vão querer nem isso aqui, nem estar aqui em cima, mas vão querer pregar lá fora, lá na praça. Porque muitos precisam ouvir o que vocês têm escutado hoje. E como a gente estava falando de influência, como Jesus nos influencia, Jesus tinha uma influência muito forte sobre os discípulos. Jesus veio e ele pegou 12 homens. 12 homens que muitos nem sabiam falar direito, se expressar direito. Homens que para a sociedade não eram nada. Mas Jesus pegou aqueles homens e transformou-nos. Por causa deles, hoje a gente tem essa palavra. Hoje a gente tem como nos guiar. Porque a palavra de Deus é o que nos direciona, nos dá o caminho. E olha como a influência de Jesus era tão grande sobre eles. Porque tudo o que Jesus fez, os discípulos fizeram depois, quando Jesus subiu. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, restaurou todo aquele poder, restaurou tudo
fez todo o serviço que ele tinha para fazer aqui na terra. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E depois de alguns dias que ele ficou na terra ensinando, pregando, Atos fala que ele ficou em torno de 40 dias ainda comendo com os discípulos, influenciando os discípulos. Os discípulos tiveram uma vida com ele. Eles passaram um tempo com ele. Eles foram influenciados por ele. Então, o que aconteceu? Quando os discípulos ficaram sem ele aqui, eles fizeram as mesmas coisas. Eles viram Jesus obedecendo o Pai. E o que eles fizeram? Eles obedeceram. Jesus disse antes de subir aos céus: fiquem em Jerusalém, porque do alto vai descer o poder, vai descer virtude. Então, eles ficaram ali. E o que aconteceu? Depois de 7 dias que eles ficaram em Jerusalém, sobreveio sobre eles o poder. O superpoder veio sobre eles. E eles tiveram novamente, o homem novamente recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o que vai guiar o homem, vai levar o homem aos caminhos certos, vai nos guiar ao caminho certo. Porque antes, como eu falei, o que eu disse antes? Os profetas lá na velha aliança, eles recebiam, o Espírito Santo vinha sobre eles para eles darem um caminho para o povo. Mas hoje o Espírito Santo vem dentro de nós e ele mostra para nós mesmos os caminhos. Sim, a gente pode ser profeta na vida do nosso irmão. A gente pode profetizar algo na vida do nosso irmão. Mas aquilo já tem que estar dentro dele. A gente ora pelo nosso irmão e Deus confirma coisas através do Espírito Santo. Então os discípulos fizeram isso. Eles fizeram as mesmas coisas que eles viram Jesus fazer. E nós também. Quando nós estamos em um relacionamento com Jesus, em uma intimidade com o Espírito Santo, nós devemos fazer as mesmas coisas que ele. Os discípulos obedeceram como ele obedeceu. Ele obedeceu até a morte. Jesus veio na terra e ele foi lá no Getsemane, ele ora: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E os discípulos também curavam. Os discípulos estavam ali fazendo as obras e curando. A palavra diz que Pedro estava entrando no templo e um homem pediu uma esmola para ele e ele não tinha. E ele falou: o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? Ele tinha um superpoder. Poder de curar, poder de salvar, que não era ele, mas o Espírito Santo através da vida dele. E eu creio que vai ser assim com nós também. As pessoas vão chegar e a gente vai poder orar por elas serem curadas, elas serem salvas. E tudo isso, o próprio Pedro, um cara que antes era brabo, era raivoso, queria sair matando, queria sair cortando ele, tanto que a palavra relata que ele corta a orelha do soldado romano quando eles vão pegar Jesus. O homem que negou Jesus 3 vezes. Aí quando ele recebe o poder, o superpoder, o que ele faz? Ele cura. Ele vai lá e a Bíblia fala que quando ele passava a sombra de Pedro, curava. Isso me mostra que a influência de Cristo em nós faz nós fazer as mesmas coisas que ele. Mas a gente precisa ter tempo e intimidade com ele. E como? Orando, buscando na palavra. E para finalizar, eu quero ler um versículo que está lá em 1 Timóteo. Timóteo 4:12. E aqui está uma instrução. Esse versículo é uma instrução para que a gente viva dessa forma, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez, andando da forma que Jesus andou. Se alguém quiser subir da banda para fazer um sonzinho, né? Seu Sami, pode ser. Daí pode subir todo mundo também já. Oh, Deus bom. Aleluia.
Obrigado, Pai. No versículo capítulo, no 1 Timóteo 4:12, fala assim. Eu vou ler aqui na minha versão no meu celular que eu escrevi um pouco diferente. Mas diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo. A Bíblia fala, mas seja o exemplo. Aí eu coloquei entre parênteses, seja a influência. Seja a influência dos irmãos, colegas, amigos, sejam eles da escola, da igreja, onde quer que estejamos. Sejamos a influência, sejamos o exemplo. Na palavra, por que na palavra? Mostrando que nós buscamos direções na palavra, sabendo a palavra, sabendo o que Deus tem para nós nessa palavra, sabendo que Deus tem muito para nós nessa palavra. No trato, sabendo tratar as pessoas, seja um simples bom dia quando a gente chegar na escola, seja um abraço quando o irmão estiver meio triste, meio cabisbaixo. No amor, da mesma forma, amando as pessoas como a nós mesmos. No Espírito, Paulo também fala lá em Efésios que nós devemos nos encher do Espírito. E esse Espírito é o que a gente falou até agora. O poder, o superpoder que Deus deu para nós, para a gente fazer tudo o que a gente quer, estando em linha com a palavra. A Bíblia fala que nada é impossível àquele que crê. Quando a gente crê que esse poder habita em nós, a gente pode tudo nele. A gente corre, a gente avança, a gente cresce em Deus, cresce na palavra, em tudo que Ele tem para nós. E como a gente se enche desse Espírito? E a Bíblia ele fala também na fé e na pureza. A gente não vive pelo que a gente vê, a gente não vive pelo que a gente sente, a gente vive hoje pela fé. E é pela fé que a gente recebe a Cristo, que a gente recebe o Espírito Santo. E Paulo fala, lá em Efésios, enchei-vos do Espírito. Depois ele fala, e como a gente se enche do Espírito? Cantando, salmodiando. E como aconteceu ali quando os discípulos obedeceram a Jesus e esperaram em Jerusalém, o Espírito Santo veio sobre eles. Sobreveio sobre eles ficou boa, né? O Espírito Santo veio sobre eles. E a Bíblia fala que eram como línguas de fogo. Eu ficava muitas vezes imaginando um monte de língua assim. Mas não é isso. Uma das evidências do Espírito Santo dentro de nós é a oração em línguas. É algo que destrava o nosso futuro. É algo que quando a gente ora, a gente começa a ver lá na frente. Daí a gente começa a ver algumas imagens assim. Mas eu nunca fiz isso. Mas quando a gente se vê, quando a gente crê e a gente declara, a gente chega. Porque o superpoder está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Aquele que ressuscitou Jesus, aquele que entrou lá no inferno para trazer Jesus de volta. Quando Jesus entrou lá com todos os nossos pecados, com todas as nossas doenças, com todas as enfermidades que haviam, o próprio Espírito Santo de Deus foi lá e trouxe Jesus de volta. E hoje Ele tá aqui dentro de nós. E Ele está aqui sempre conosco, para a gente agir da maneira que Ele quer, para a gente ir onde Ele quer e fazer as coisas que Ele quer. E entrar no propósito que Deus tem para nós, para cada um de nós. E é isso que eu quero deixar para vocês, essa questão. Qual o propósito que Deus tem para nós? Será que eu sei certo o propósito que Deus tem para mim? O propósito de Deus para Davi era que ele fosse o rei de Israel. Com 16 anos, Davi já sabia disso. Samuel foi lá na casa de Jessé
Jessé tinha uns quantos filhos, não lembro bem dizer bem quantos agora. Uns fortão, sarado, grandão, alto. Aí Samuel, com certeza é esse aqui. Com certeza é esse aqui. Grandão, forte. Aí Deus disse, não, não é esse aí. Aí foi para um pouquinho menor, não, não é esse aí. E não era nenhum daqueles que estavam lá. Qual que era? Era aquele que estava lá, tocando a sua harpa, adorando ao Senhor, mesmo sem saber o propósito dele. Então ele estava lá adorando, buscando a Deus. O que aconteceu? O propósito veio e se abriu até ele e disse assim, você será o rei de Israel. Quando a gente ora, quando a gente busca, o propósito vem para nós e diz, você é isso. Você é um pastor. Você é um evangelista. Você é aquele que vai pregar lá para as nações. Você é um missionário. Mas para a gente ter essa convicção certa, o Espírito Santo precisa estar aqui dentro trabalhando. E a oração. Obrigado, Senhor. Eu ainda não sei o meu propósito, mas eu estou em busca. Eu vou correr minha carreira. Eu vou orar mais. Eu vou buscar mais. E eu vou me ver fazendo. Seja nos ofícios ministeriais, que são pastor, evangelista, profeta, missionário, mestre. Ou seja, na diaconia. Ou seja, aqui tocando louvor, ministrando a vida das pessoas através do louvor. E o Espírito Santo vai nos ajudar a saber esse propósito. Buscar nele, saber que ele é a nossa única fonte de ajuda. Queria que vocês se colocassem de pé. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, Senhor. E assim como para a gente ter esse poder dentro de nós, a Bíblia fala que nós precisamos fazer uma única coisa para esse poder vir habitar dentro de nós. A Bíblia fala que a gente tem que apenas crer com o coração que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador e confessar com a nossa boca. Declarar que Ele é o nosso único Senhor, nosso único Salvador. E eu queria perguntar se tem alguém aqui ainda que ainda não fez essa confissão, ainda não confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se tem alguém aqui, eu gostaria que levantasse a mão, porque para a gente ter essa convicção dentro de nós, para a gente receber isso que Deus tem para nós, esse propósito, a gente precisa ter Ele como nosso único Senhor e Salvador. Tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador? São todos salvos então. Se Jesus voltasse agora, todo mundo ia sair voando ao encontro dele nas nuvens. Amém. Então eu queria fazer mais uma pergunta. Será? Tem alguém aqui que ainda não teve a evidência desse poder habitando dentro? Alguém que não ora em línguas ainda e gostaria de receber o Espírito Santo? Receber Ele com a evidência de oração em línguas, porque Ele vem habitar dentro de nós quando a gente aceita Jesus. Mas existe algo que Deus quer para nós, que é a oração em línguas, que é algo muito importante para destravar. É algo que a gente corre nossa carreira muito mais rápido quando a gente ora em línguas. E não importa a nossa idade.
Se a gente crê, a gente recebeu Jesus, nós podemos orar em línguas já. A oração em línguas muitas vezes a gente pensa, e o diabo tenta colocar dentro de nós: ah, isso aí é invenção da sua cabeça, isso aí é invenção, não é de Deus, você nem está orando em línguas nada, e muitas vezes isso nos trava. Eu por muito tempo, eu deixei de orar em línguas e deixei de receber o que Deus tinha para mim, na minha adolescência, porque eu ouvia essas palavras e eu acreditava nisso. Eu acreditava que aquilo não era de Deus, que eu estava imitando alguém. Mas a palavra diz que aquele que ora em língua, ora de fato, ora certo, algumas versões falam, ora diretamente com Deus. Coisas que a gente não entende, mas Deus entende. Tem alguém aqui que gostaria de receber oração para orar em línguas, que nunca orou e gostaria de orar? Amém? Então eu entendo que aqui todos oram em línguas. Amém. Então era isso. Nós fazemos parte de uma geração eleita, a palavra diz. Amém. Sacerdócio santo, que andam com superpoderes pela terra, para curar os enfermos, libertar os cativos. Que nós deixamos isso se manifestar. E vamos adorar um pouquinho com essa canção, Senhor. E você que ora em línguas, comece a orar, comece a declarar a palavra, comece a orar agora, falar com Deus.